quando uma trave é pequenina, quando um cisco tão pequenino fica enorme. Assista até o fim. Queridos amigos, salve Maria. Eu lhes pergunto, eu gostaria de hoje ficar sentado e escutar o comentário que vocês fariam a respeito deste evangelho. Quando uma trave, hein? Pensa numa trave de trem enorme, é pequenina. E quando um cisco, que eu tenho que colocar às vezes uma luneta para enxergar, fica gigantesco, o tamanho de uma trave. Quando é que isso acontece? Vejamos o que diz o Evangelho e vocês mesmos tirem as conclusões. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos seus discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. E ele continua. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão, e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Muito simples. É que nós enxergamos as qualidades dos nossos irmãos como se fossem ciscos. Somos cegos para as qualidades dos outros. Nós enxergamos os defeitos do nosso irmão como se fossem traves enormes. Enxergamos mal, visão deformada. Nós enxergamos as nossas próprias qualidades do tamanho de um cisco, como se fosse uma coisa enorme, uma trave. Cegos. Com relação aos nossos defeitos, tão grandes, enormes, e eu não consigo vê-los. Quando muito, digo que é o tamanho de um cisco. Eu, afinal de contas, não mato, não roubo, não sou tão mal assim. Quantas vezes escutei isto? Cegos dos próprios defeitos, cegos em relação às qualidades alheias. Por isso hoje é o dia de pedir a Nossa Senhora a graça de enxergar na medida certa os próprios defeitos e deixar que os outros vejam as nossas qualidades. É enxergar as qualidades dos outros e perdoar os defeitos. Porque na medida em que eu percebo as qualidades alheias, eu sou capaz de enxergar os meus defeitos. Na medida em que eu observo com justiça os meus próprios defeitos, eu também serei capaz de, com justiça, enxergar as qualidades alheias. Justiça em relação aos meus defeitos, misericórdia em relação aos defeitos alheios, verdade em relação às qualidades dos outros e verdade também em relação às minhas próprias qualidades, que não me pertencem, são todas de Deus. Assim, ajustem o foco e deixem de ser cegos para os defeitos próprios, cegos para as qualidades alheias. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Gloria Patri et Filii